Oi pessoal, aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras e como a gente recebeu muitas perguntas lá no Instagram, eu resolvi dividir o vídeo respondendo as perguntas em duas partes. Então aqui vai a segunda parte de respondendo as perguntas de vocês lá do Instagram. Primeiro, eu falei no último vídeo que o Lucas tinha 9 anos, mas ele tem 10 anos e ele corrigiu a gente, ele brigou com a gente, então tô aqui fazendo a minha correção. E essa é a planta que a gente não colocou no último vídeo, a planta que ele perguntou qual era a espécie. E essa daqui é uma Drosera tocaiensis. Então a primeira pergunta de hoje é do Vini, e ele pergunta: quanto da parte branca precisa para fazer mudas de dioneia? Ou tem que pegar parte da raiz? Então aqui a gente está falando de leafing de dioneia, que é muda pela folha. Assim como as suculentas, né, a gente consegue fazer muda da dioneia pela folha. Esse processo chama leaf pulling, ou leafing que a gente fala. E aí a gente precisa tirar essa folha com uma parte do rizoma, que é a parte branca do miolo da planta. Não precisa tirar com raiz, tá? Não é necessário tirar com raiz. Basta ter a parte branca. E aí você destaca ela até o fim, com toda a parte branca que você conseguir, tá? Mas a raiz não é necessária. Pra quem não conhece, essa daqui é uma dioneia, sem substrato. Ela tem as folhas, o rizoma, que é essa parte branquinha, e as raízes. Quando a gente faz muda de dioneia por folha, a gente tem que escolher uma folha saudável e destacar ela até o final. Assim, ela sai com toda a parte do rizoma, que é a parte branca e a parte verde. Não precisa ter raiz. A próxima pergunta é do FC Marília 12. Minha Drosera não está bem depois do envio, parece que está com mucilagem seca. Isso acontece muito com as Droseras, elas têm algum estresse durante o envio, ou quando você muda elas de vaso, quando você mexe na raiz, quando você troca o substrato, elas entram em estresse e perdem a mucilagem, que é essa gosminha que ela tem nas folhas para capturar os insetos. Depois de um tempo, ela consegue se recuperar. E aí é só você colocar ela num ambiente que não pegue muito vento, dar bastante água para ela e aos poucos ela vai recuperando essa mucilagem. A próxima pergunta é do Arthur. O substrato das NEP precisam estar sempre úmidos? Então, essa é uma pergunta interessante, porque algumas espécies não gostam de ficar sempre úmidas e encharcadas, elas apodrecem. Outras espécies, a gente pode até deixar elas dentro da água, que tá tudo bem. Vai depender muito da espécie que você tem na sua casa. Via de regra, a gente molha todos os dias e não deixa ela dentro da água. Mas espécies como Máxima Veite, Truncata, elas não gostam de ficar sempre úmidas, a gente pode deixar elas secarem um pouco entre uma rega e outra. Mas as outras espécies você pode regar todos os dias, que é mais garantido. O Enzo Gabriel quer saber onde comprar dioneia por um preço baixo. Primeiro, o que é preço baixo para você? Segundo, qual dioneia você quer comprar? Típica, cultivares, qual cultivar? Nos gardens a gente consegue comprar uma dioneia. Alguns gardens estão vendendo essa dioneia típica, mas o preço varia entre 30 a 40 reais. Mas aí você vai precisar comprar um substrato para ela, então é mais um gasto que você vai ter, porque você vai precisar trocar esse substrato, senão ela vai morrer. Então não compensa tanto para algumas pessoas. Se você comprar de outros vendedores, você vai precisar pagar o frete. Então você também tem que ver o que compensa mais para você. No nosso grupo de WhatsApp, a gente sempre recomenda vendedores bons, legais, que tenham um preço bacana e você consegue comprar dioneias típicas e cultivares de qualidade, de procedência garantida, com um preço legal. E eu também anuncio de vez em quando as minhas plantas lá, então se você quiser, entra lá no nosso grupo de WhatsApp que a gente vai te ajudar. O Jeff Monteiro quer saber quanto tempo leva para germinar a dioneia. Depois de germinadas, quando posso passar para o vaso? A gente tem um vídeo sobre germinação de dioneia aqui no canal, o link tá aqui na descrição, e demora um tempo para elas germinarem, mas é rápido. O que leva tempo é elas crescerem e adquirirem um tamanho legal, então vai aí 1 ano ou 2 até elas ficarem num tamanho bacana, grandes. E aí com 1 ano mais ou menos você já consegue passar para um vaso separado. Não mexa nelas enquanto elas estiverem pequenas. Enquanto elas ainda forem seedlings, que a gente fala, as mudinhas bem pequenas germinadas das sementes, a gente não pode mexer, senão elas vão acabar morrendo. O João quer saber se tem algum método que você utiliza, eu no caso,
que consegue ter mais sucesso no enraizamento de nepentes. Então, quando a gente faz estacas, e eu fiz um vídeo aqui no canal também sobre estaquias de nepentes, como fazer mudas de nepentes por estacas, eu citei 2 métodos, no musgo e na água. E aqui no meu cultivo eu tenho muito mais sucesso enraizando nepentes na água. E agora eu tenho uma pergunta muito especial do designer das nossas canecas. Então, se você ainda não tem a nossa caneca, clica aí no link aí embaixo da nossa loja do Mercado Livre para adquirir as canecas exclusivas da Gaia Atlas. E é o Diego Cernohovski. E o Di pergunta assim, ele quer um manual completo sobre como fazer a manutenção do esfagno. Essa daqui é uma sementeira de nepentes e ela não pega sol direto. Ela fica num ambiente com bastante luminosidade, mas não pega sol direto. E aqui dentro tem musgo vivo. Vamos ver como é que ele fica fora do sol. O musgo esfagno, fora do sol, no ambiente só de claridade ou com baixa luminosidade, ele cresce muito alto e fino. Ele fica estiolado, né? Ele tá crescendo procurando o sol. E aí ele fica meio mole, assim, e assim, ele cresce muito, ele fica muito alto e a gente tem que podar. Eu já podei essa sementeira 2 vezes já, e ela continua grande e comprida. Esse é um vaso que tá meia sombra, dá pra ver que o musgo cresceu bastante e ele tá um pouco compacto. E as cabecinhas do musgo, assim, aqui que são as frentes de crescimento, elas estão um pouquinho altas, mas ele não tá estiolado como aquele da sementeira, né? Ele tá bem compacto. E esse vaso, ele é todo furadinho nas laterais e o musgo tá começando a crescer e sair pelos buraquinhos. Então vai ficar bem bonito esse vaso, vai ficar todo coberto de musgo nas laterais também. Essa daqui é uma planta que não tá em sol pleno, ela tá recebendo bastante luminosidade também, mas a gente queria mostrar que esse é um musgo diferente. Ele é um musgo rosado, que quando ele cresce, ele brota, ele fica vermelho dessa tonalidade mesmo. Mas para isso ele tem que pegar luz também. Se você deixar ele totalmente na sombra, ele provavelmente vai ficar verde. Todos os musgos que a gente mostrou até agora são musgo esfagno. Só que existem várias espécies de musgo esfagno e várias variedades de musgo esfagno. Esse daqui é igual ao que a gente mostrou no outro vaso, nesse último vaso da pinguícula. Ele é um musgo esfagno rosado. E este daqui é uma outra espécie de musgo esfagno. Ele também é musgo esfagno, mas é outra espécie. Ele é bem compacto, ele tem as folhinhas, né? A gente não pode chamar de folhas, mas vamos chamar aqui só para vocês entenderem. Ele tem as folhinhas super pequenas, quase não dá pra ver, ele parece um bloco só. Mas na verdade é porque as folhinhas dele são muito pequenas. E ele é super compacto e forma uns blocos assim. Esse daqui, ele não estava recebendo luz o suficiente. A gente percebe isso porque ele tá com as fibras bem grandes e compridas, ó. Ele tá crescendo muito alto e solto. Então, provavelmente a gente vai ter que cortar em algum momento, porque ele tá crescendo demais. E aí é um indicativo também que essa planta poderia estar pegando mais sol. Porque se o esfagno não tá compacto daquele jeito que a gente viu antes, é porque provavelmente tem pouca luz para ele. E aqui ele tá ficando vermelhinho, ó, igual aquele outro. E a manutenção é simples, só não pode deixar faltar água. Ele desidrata muito rápido, ele seca as pontas também muito rápido. Então, se a sua umidade do ar for muito baixa, se o seu ambiente, o ar mesmo da sua região for muito seco, você tem que dar bastante água para ele não desidratar. E antes de encerrar, eu queria agradecer a participação especial de Atena e Zeus, os cachorros do vizinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal. Entra lá no nosso grupo de WhatsApp pra gente recomendar vendedores de confiança pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Atena. Tchau, Zeus.